Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para a gente fazer uma questão bem interessante de hidrostática, mais especificamente sobre o princípio de Arquimedes em empuxo, mais especificamente ainda de um corpo oco. Vamos lá. Um corpo esférico é feito de um material de densidade D e possui volume externo V. Determine uma expressão para a velinha que representa o volume de uma cavidade também esférica oca em seu interior, para que esse corpo flutue em um líquido de densidade ρ, mantendo uma fração V sobre N do seu volume imersa nesse mesmo líquido. Bem, antes de começar a fazer uma coisa que pode gerar um pouco de dúvida, qual o porquê desse possui um volume externo V? Esse volume externo V é o volume total do corpo, tá? Do corpo. Então, para ficar bem claro, o volume do corpo tem um volume total, mas tem uma parte oca dentro dele, tá? Então, em cima disso, a gente tem que analisar e conseguir enxergar esse volume velinha para que aconteça isso. Quando colocado num líquido de densidade ρ, fica uma fração V sobre N imersa, né? V sobre N do volume dele, volume total ou volume externo, tá? Imersa no líquido. Tudo bem? Vamos ali para outro quadro para a gente poder fazer uma análise inicialmente do diagrama de corpo livre desse corpo, né? Analisando quais são as forças que atuam nesse corpo, só para a gente começar a entender o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Bem, botei o corpo aqui, um corpo esférico, a cavidade também esférica, e aqui é a parte oca, e aqui é a parte que tem massa, né? A massa daquele corpo que constitui aquele o material que constitui aquele corpo, tá? Tá aqui, essa parte que tem a massa. Como aqui eu botei aqui tracejado a linha, né, do líquido, tá? Onde ele está flutuando, e sobre esse corpo tem duas forças atuando. A força de caráter gravitacional de campo, né, que é a força peso, e a força do contato do corpo, né, com esse líquido, que é a força empuxo. E está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, está flutuando, está em equilíbrio, numericamente falando, essa força empuxo vai ser igual à força peso, tá? Até aqui, tudo bem? Bem, antes da gente fazer a análise do empuxo sendo igual ao peso, que já vimos que vai ser, tem um detalhe, pelo fato dessa esfera aqui ser oca. A massa aqui, desse material que forma aquele corpo, na verdade, tem que ser analisada, porque esse peso depende dessa massa, tá? O que eu fiz aqui? No enunciado da questão, ele falou que a densidade do material que forma aquele corpo esférico é D. Então, D é a massa que eu quero saber para analisar o meu peso sobre o volume de material, né? O volume de material é o volume total, que seria esse volume que eles chamam de volume externo, menos a parte oca, menos o volume da parte oca, que é isso aqui, tá? Então, como se aqui fosse, vamos lá, um volume V e aqui eu tivesse o meu volume V'. Então, o volume de massa, né, de material que é usado nesse corpo vai ser V menos V', sobra essa parte que está sombreada aqui. Então, vamos lá. Então, a densidade desse material vai ser a massa do material pelo volume usado de material naquele corpo, que é V menos V'. Então, aqui eu analisei e vi que a minha massa usada aqui vai ser a densidade do material que forma aquele corpo, vezes a diferença entre dois volumes. O volume total, que é o volume que eles chamam de volume externo, menos o volume da parte oca. Tudo bem? Então, agora vamos analisar como é que seria esse empuxo sendo igual ao peso aqui. Então, vamos lá. Vou falar aqui como há o equilíbrio aqui, então eu posso falar aqui, então, eu vou falar aqui o empuxo é numericamente igual ao peso. Quer dizer, o valor desse empuxo gerado pelo líquido sobre o corpo é numericamente igual à força peso gerada pelo campo da Terra nesse mesmo corpo. Tá ali, fiz isso, tá? A gente sabe que empuxo tem uma modelagem, uma fórmula fechada para isso. É a densidade do fluido, no caso esse fluido é um líquido, tá? Não sei qual líquido, mas é um líquido, tá? Vezes o volume imerso, vezes a gravidade. Vai ser a densidade do líquido, que no caso é ρ, o volume imerso, que é V sobre N, ele fala no enunciado que fica uma fração V sobre N do volume total imerso no líquido, tá? Vezes a minha gravidade. E isso é igual à massa do corpo vezes a gravidade, que é o peso do corpo, tá? Bom, quem está aqui pedindo muito para ser, né, cancelado aqui, ó, gravidade, né? Então, já eliminei aqui a gravidade e ficou aqui ρ, que é a densidade do líquido, vezes V
sobre N, que é a fração do volume total que está imersa no líquido, é igual M, eu posso colocar isso aqui, que é a densidade do material que forma o corpo, vezes a diferença de volume, né? Externo com a parte oca. Então vai ser D que multiplica V menos V', tá? Agora é você matematicamente chegar na modelagem para você isolar aquele V' e achar uma expressão dentro das grandezas que foram aqui relacionadas para o V' que ele está querendo. Então vamos lá. Eu posso falar então que ρ vezes V sobre N vezes D é igual a V menos V'. Então, daqui eu posso falar que V' é igual a V menos ρ vezes V sobre N vezes D. Já tem uma expressão aqui, já seria uma resposta. Vou botar uma resposta um pouco mais elegante, vamos dizer assim, vamos botar o V em evidência, tá? Mas, por favor, já é uma resposta, tá? Então, V' seria V que multiplica 1 menos ρ sobre N vezes D. Opa, N vezes D. Então, eu achei uma expressão para esse volume V', que é o volume da parte oca, né? Em função das grandezas ali relacionadas, para que, quando é colocado num líquido de densidade ρ, ele fique, esse corpo, com uma fração V sobre N no seu volume imerso nesse líquido. Tá ok? Bem, uma questão bem interessante, principalmente que você faz, né, tudo literal, você analisa tudo literalmente, então fica uma coisa bem interessante. Porque olha só, até fazer uma coisa que eu gosto de fazer sempre com vocês, uma análise dimensional disso aqui. Densidade do líquido, densidade do corpo. Isso aqui é uma relação adimensional, porque N é um número, porque é uma fração, né? V sobre N é uma fração do volume. Então isso aqui é um número apenas, não tem dimensão. Aqui é uma razão adimensional. Essa expressão 1 menos, isso aqui vai dar um valor adimensional. Volume, volume. Então a dimensão disso aqui realmente é de volume. Então é até uma prova real que você faz para identificar se realmente o que você fez tem pelo menos coerência, tá? E está coerente, tá? E a resposta é essa, tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.